Salve tricolor, olha nós de volta e meu amigo São Paulino, olha, o torcedor São Paulino não tem um minuto de paz. Estávamos comemorando, meu amigo Henrique, comemorando a boa fase do São Paulo e vem uma enxurrada de notícia ruim. Então você que está chegando aí agora, não sai do vídeo, que nós vamos trazer detalhe por detalhe cada notícia ruim que saiu hoje. E o mais importante, tem uma notícia aqui no final que vai te surpreender. Então fica até o final, não sai daí, se inscreve no vídeo, deixa o seu like, coloca o seu comentário aqui embaixo, a gente vai trazer aqui, vamos responder, na verdade, todos os comentários, todas as opiniões, vamos trocar uma ideia nos comentários, então deixa o seu comentário aí, já vamos aqui sem enrolação, Henrique, já vamos direto à primeira bomba do dia. São Paulo vem de uma boa fase, classifica na Libertadores, vence o Atlético Mineiro, quebra o tabu de 5 anos, desde quando o Hulk chegou no Atlético Mineiro, o São Paulo não vence, São Paulo vence o Atlético Mineiro e começa a enxurrada de problema. Problema número 1, vamos lá, meu amigo Henrique. Lesão do melhor jogador do São Paulo neste momento, lesão do Marcos Antônio, se lesionou no jogo com o Atlético Mineiro. Então vamos atualizar, a gente assistiu todas as notícias, conversou com todas as fontes, compilou tudo e vamos trazer mastigadinho para você. Henrique, Marcos Antônio, preocupa? Qual é a situação do Marcos Antônio hoje? Conta pra gente, vamos atualizar nosso torcedor. A princípio, a lesão do Marcos Antônio não é um grau muito avançado, né? Eu até havia dito isso na live de ontem, né? A forma com que ele sai do campo, o comportamento no campo, me dava esse indício, né? Essa percepção de que não era uma lesão tão grave. Pois bem, a posição oficial do clube, né, é que o Marcos Antônio deve ficar fora por pelo menos 2 semanas. Ele perde o jogo contra o Cruzeiro, perde o jogo contra o Botafogo e estaria à disposição contra a LDU. Essa é a posição oficial do clube até o momento. Eu estou confiante que vai ser dessa forma. Eu acho que é uma recuperação rápida, não é uma lesão tão grave, né? Ele sai de maca, desce da maca, vai caminhando até o banco de reservas, desce pro vestiário caminhando também. Então, eu tô aí, apesar da má notícia, né? Eu tô animado aí que ele volte rápido aí. Eu creio que 2 semanas ele está de volta. Independente do tempo que ele vai ficar, então a gente já perde ele para 2 jogos importantes do Campeonato Brasileiro. No momento que o São Paulo busca o G4, e provavelmente ele não vai voltar com ritmo para o jogo contra a LDU. Nós vamos ver ele mais ou menos ali no jogo de volta com ritmo. Mas não vamos perder o jogador na temporada, menos mal, mas vamos ficar sem o nosso melhor jogador por um tempo. E detalhe, só para complementar o que o Henrique falou, hoje ele seria anunciado como convocado, e sem informação, várias pessoas dos bastidores trouxeram isso, seria convocado para a seleção do Ancelotti, do Carlo Ancelotti. Então essa é a situação do Marcos Antônio. Agora vamos para a situação número 2. Oscar, tá? Mas como assim, Luciano? Oscar? A gente está falando do Oscar lá atrás. Meu amigo, mas tem coisa tenebrosa do Oscar. O Arnaldo, do canal Arnaldo e Tirone, trouxe a seguinte informação. Está correndo nos bastidores do Morumbis que Oscar, existe a possibilidade grande de não voltar esse ano. Oscar, que nem sequer está fazendo trabalho com bola, lesionou algumas vértebras numa entrada criminosa e Oscar não deve mais jogar essa temporada, tá? E aí eles cobram, inclusive no vídeo o Arnaldo cobra um posicionamento, um esclarecimento da diretoria em relação ao Oscar. Nós estamos falando aí, Henrique, de uma das grandes contratações do São Paulo, uma das maiores da história do clube e que não está jogando esse ano e aparentemente está fora na temporada. Até pelo grau da lesão, né? Sempre que a gente fala em vértebra, é um negócio que muda a esfera, né? É uma preocupação muito maior. Eu só acho, Landrin, que não é o momento desse tipo de cobrança. É lógico, a diretoria tem que se posicionar? Tem. Mas com tanta coisa ruim, a gente vai trazer mais notícias ainda, tá, gente? Não acabou. Mas com tantas coisas ruins que aconteceram de ontem para hoje com o São Paulo, eu acho que o momento não é de cobrar essa posição agora. Eu acho que é tentar dar mais tranquilidade para o time,
a diretoria trabalhar, porque a diretoria vai precisar se movimentar em algum momento por conta desses problemas que a gente ainda vai trazer. E o Oscar, assim, o lado bom da história é que a gente está conseguindo jogar sem o Oscar e está jogando bem, né? Alguns jogadores estão despontando. Então, acho que o Oscar é uma ausência que não será tão sentida. É lógico, é um jogador de muita qualidade, que pode mudar um jogo, é um cara que vai prender uma marcação com ele, mas no momento o São Paulo está conseguindo desenrolar sem ele. Então, acho que não é tão. Eu acho que o Marcos Antônio preocuparia mais do que o Oscar hoje. Eu acho que a gente perde o Marcos Antônio na temporada, preocupa mais do que perder o Oscar. Então vamos lá, recapitulando. Marcos Antônio vamos perder pelo menos até o início da Libertadores. Oscar, grande chance de perder até o final da temporada. Lembrando que a gente já não tem Caleri também até o final da temporada. E lembrando que já não temos Rian Francisco também fora até o final da temporada. Tá? Agora vamos para mais uma bomba na segunda-feira tricolor. Gente, ela tá comemorando e muito até domingo. Agora é segunda-feira mais uma bomba. Vamos lá, Henrique. André Silva que aparentemente terminou a partida contra o Atlético Mineiro, parecia que estava tudo bem, veio de um grande jogo contra o time do Atlético Nacional, arrisca dizer que um dos melhores jogos do André Silva com a camisa do São Paulo, vinha de um bom jogo contra o Atlético Mineiro, e aí vem a bomba do dia. André Silva, cirurgia no tornozelo, rompimento, no joelho, né? Joelho. Rompimento de ligamento do joelho. André Silva fora da temporada 2025. Mais um, é o terceiro centroavante do São Paulo com cirurgia no joelho nessa temporada. Terceiro centroavante fora do time, Henrique Baracho. E essa notícia saiu, né, agora há pouco à tarde, né? Os principais meios de comunicação esportiva já trouxeram esse assunto. O São Paulo, inclusive, buscou uma consultoria médica, tá? Essa decisão, inclusive, não foi tomada internamente no São Paulo. O São Paulo buscou uma consultoria médica que encaminhou o André Silva para a cirurgia mesmo. Foi uma lesão ligamentar, uma lesão séria, parecida até, né, do que aconteceu com o Caleri também. E pelo tempo que a gente está sem o Caleri, não tem como esperar o André Silva para essa temporada. Então, definitivamente, a gente perdeu mais um centroavante. O Caleri tem uma chance remota, mas remota mesmo, de voltar ainda essa temporada, mas a possibilidade existe, mas é muito pequena. E a gente perde mais um centroavante aí para a temporada. O André Silva esse ano não joga mais pelo São Paulo. Então, lembrando, nós perdemos Caleri, perdemos Rian Francisco, perdemos André Silva e agora só sobra Juan de Neno no elenco tricolor. Vamos para mais uma notícia. André Silva fora. Chega a notícia que o São Paulo vai, não é que talvez não. São Paulo vai no mercado buscar um centroavante, Henrique. Sem dinheiro, sem condições, naquele modelo de tentar algum empréstimo, jogador em fim de contrato, jogador de graça, vai tentar arrumar, não sei de onde, um centroavante. E aí tem duas notícias dentro dessa daí. Três, na verdade, né? São Paulo buscar o centroavante e tem duas coisas ligadas nessa busca pelo centroavante. A primeira, São Paulo, hoje, além de todas as notícias que nós recebemos, recebeu a notícia de um transfer ban. São Paulo estava devendo 800 mil dólares para o Cerro Porteño, time do Paraguai, detentor dos direitos econômicos de Bobadilha. São Paulo estava devendo, São Paulo tomou um transfer ban, não poderia contratar. Como está essa situação, meu amigo Henrique? Atualiza a galera aí. Se eu não me engano, André, só sobre os valores, acho que são 300 mil, tá? Que é referente à segunda parcela, não o montante todo, tá? É uma segunda parcela. O São Paulo toma esse transfer ban pela negociação do Bobadilha junto ao Cerro Porteño, mas o São Paulo consegue reverter já essa decisão, faz o pagamento dessa segunda parcela que estava em atraso, inclusive notícia que saiu no Globo Esporte, ESPN e demais canais de comunicação. São Paulo só aguarda agora a validação da FIFA, né? Então, no mais tardar, acredito que amanhã o São Paulo já esteja com essa questão solucionada, vai poder escrever, inclusive, o lateral que veio da Chapecoense, que se essa situação não fosse revertida, nós não poderíamos, né, inscrever o Mailton, né, colocar o Mailton no bid, que é o boletim informativo da CBF, né?
porque o São Paulo não poderia inscrever novos jogadores em seu elenco, mas isso já foi revertido, pelo menos uma boa notícia até agora, né? Então, o São Paulo, acredito que no mais tardar, quarta-feira, já consiga inscrever o Mailton já. Então vamos lá. Recapitulando: lesões, perda de jogadores. São Paulo precisa ir no mercado mais uma vez para repor perda de jogador no elenco. Transfer ban. Isso tudo no mesmo dia, galera. Transfer ban bloqueando a nova contratação e bloqueando o São Paulo de inscrever o seu novo lateral, porque os trâmites ainda não tinham sido concluídos com o time da Ucrânia, mas rapidamente a diretoria, e aí eu pergunto, por que não pagou antes, né? Rapidamente a diretoria foi lá incompetente e resolveu. São Paulo eliminou o transfer ban. E aí veio mais uma bomba nas redes sociais, e isso é notícia de rede social, que o centroavante que o São Paulo estaria tentando buscar para o lugar do André Silva seria nada menos, nada mais que o doido do Daverson. É, meus amigos, especularam nas redes sociais o nome do Daverson, bate na madeira 3 vezes, no São Paulo. Para mim, mais uma notícia péssima. Mas vamos ouvir do Henrique. Henrique, é verdade o que tem de verdade e o que tem de especulação apenas de rede social nessa questão do Daverson? O São Paulino pode ou não dormir tranquilo em relação a essa vinda do Daverson? Ó, primeiro deixa eu arrumar meu fone aqui, que chega, sangrou meu ouvido a hora que eu vi isso daí. Seguinte, gente, não precisa nem investigar muito, tá? Questão de regulamento, o Daverson jogou por 2 equipes já esse ano no futebol brasileiro, né? Cuiabá e Fortaleza, se eu não tiver enganado. Oh, não, desculpa, Atlético Mineiro e Fortaleza, ambas da Série A. O Daverson não pode se transferir para uma terceira equipe, tá? Podem comemorar a torcida tricolor, esse louco não vai para São Paulo, como eu disse, Graças a Deus. sangrou meus ouvidos aqui a hora que eu vi essa notícia, tá? Então, o Daverson não vai para o São Paulo, até por questão de regulamento. Ele está afastado no Fortaleza e por lá deve ficar. Ele consegue jogar fora do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Por exemplo, uma Série B, ou se transferir para fora do país. Só um detalhe, Landrin, que me chamou a atenção, e isso me veio na mente agora, quando você falou assim, por que a diretoria não pagou antes o valor ao Cerro Porteño? Isso me levantou uma incógnita aqui. O São Paulo vive gritando aos 4 cantos aí que está sem dinheiro, o Casares fala que está sem dinheiro, o balanço foi negativo. Apertou um pouquinho, o dinheiro apareceu. Estranho, né? Será que isso é do fundo do empréstimo do banco? Se foi, já desfalcou esse dinheiro que seria para uma outra necessidade? Eu acho que é um assunto para a gente trazer mais para frente aí num próximo vídeo, né? E detalhe, o São Paulo vendeu 166 milhões de reais, fez em vendas nesse primeiro semestre. Cadê esse dinheiro, torcedor? Então, assim, ó, quando falou-se o nome do Daverson, eu estremeci. Por quê? Porque eu não duvido dessa diretoria. Eu não duvido que o Daverson embarcaria no São Paulo. O Daverson que está encostado no Fortaleza, no time fraquíssimo do Fortaleza, que tá tomando pau de todo mundo, vai rebaixar o Fortaleza, infelizmente. O Fortaleza vai rebaixar. O Daverson ganha 900 mil reais por mês naquele time do Fortaleza, tá encostado. Eu não duvido que a diretoria traria o Daverson. Graças a Deus que o Daverson não pode atuar pelo São Paulo esse ano, tá? Então é isso, galera. Tá bem resumido, tá bem mastigado para vocês, sem mimimi. A situação de cada um e a verdade sobre a contratação do Daverson. Agora, é torcer, Henrique, para acabar logo essa segunda-feira e aí entrar a terça-feira com mais um pouco de otimismo, com notícias boas e detalhe, com talvez um centroavante, pelo menos, mais ou menos aí para compor o elenco, que a gente vai trazer para vocês aqui atualizações em tempo real. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal. A gente vai resumir, você não precisa ficar assistindo nem outro lugar. A gente vai resumir tudo e trazer mastigadinho para você. Então se inscreve no canal para você não perder nenhuma informação, né, Henrique? É isso aí. E para dizer, né, que a gente não trouxe só tragédia aqui, o São Paulo, além de um tempo maior que vai ter de preparação para o brasileiro, ainda tem uma data FIFA aí no meio desse período aí, que dá um alento aí para o São Paulo tentar recuperar esses jogadores, né? A gente perdeu o Marcos Antônio, mas está também com o Arboleda e o Wendel em vias de retornar já, com boa possibilidade de já estarem à disposição, se não contra o Cruzeiro, contra o Botafogo.
E o Tolói provavelmente esteja no banco de reservas também contra o Cruzeiro, que provavelmente virá para esse jogo contra o São Paulo com o time reserva, né? Porque eles estão envolvidos aí numa semifinal, quartas de final, né, da Copa do Brasil, justamente contra o maior rival, né, contra o Atlético Mineiro. Então podem esperar aí um Cruzeiro alternativo aí, o que pode também ajudar o São Paulo aí na escalada do Brasileiro. Show! Então é isso, galera. Obrigado para vocês ficarem aqui até o final. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo que a gente vai responder o comentário de todo mundo. Até amanhã com mais informações do nosso tricolor.